Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Oi, meu bem. Convido os irmãos a estar abrindo no livro de Salmos 40, versículo 5. Irmãos, vamos estar lendo. Senhor, meu Deus, o Senhor, Tu nos fizeste muitas maravilhas e Teus planos para nós são tantos que não se pode contá-los. Não há ninguém igual a Ti. Se eu tentasse relatar todos os Seus feitos, eu jamais chegaria ao fim. O Senhor não tem prazer em ofertas, nem em sacrifícios. Agora que me fez ouvir, eu compreendo. O Senhor não exige holocausto, nem oferta pelo pecado. Então eu disse, aqui estou, conforme está escrito a meu respeito no livro. Tenho prazer em fazer a sua vontade, meu Deus, pois a tua lei está em meu coração. Irmãos, louvem a Deus agora, peçam a presença dele. Nesse momento de oração, a gente clama ao nosso Deus, que ele esteja conosco, amém? Ele está aqui no nosso coração, não esqueçam disso. Senhor, meu Pai, nós erguemos as mãos em forma de humildade ao Senhor. Nós nos prostramos e nos entregamos ao Senhor e chamamos o Senhor a estar aqui conosco. Senhor, não nos deixe iniciar esse culto, cantar ao Senhor, louvar ao Senhor, sem sentir a Tua presença, sem sentir o afago no coração e a plenitude do Espírito. Nos faz compreender a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, eu chamo o Senhor aqui, vem Espírito Santo e nos preenche de amor e carinho, plenitude, tranquilidade, afasta os maus pensamentos, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus, pelo Teu poder, Espírito Santo, eu abençoo os meus irmãos, que eles sejam agora, nesse momento, preenchidos de tranquilidade, amor, toda a plenitude que o Espírito Santo nos dá. Irmãos, ergam as suas vozes e louvem ao nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, amém. Então me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face, Deus, me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face, Deus, me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Vamos declarar que nós somos apaixonados pelo nosso Deus. Temos muitos motivos para sermos apaixonados pelo nosso Deus. E que nós possamos expressar através do nosso louvor e da nossa adoração. Amém? Você mudou meu jeito de pensar. Você mudou meu jeito de agir. Me deu sentido. Você está comigo 24 horas. E ainda assim é muito pouco. Você plantou em mim a semente da eternidade pra te adorar. Apaixonado por você, Senhor. Estou apaixonado por você, Senhor. Você morreu por mim naquela cruz. Tua vergonha foi em meu favor. E hoje vivo pro meu Senhor e
passado 24 horas e ainda assim é muito pouco. Você plantou em mim a semente da eternidade pra te adorar. Apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor. Estou apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor. Estou. Você mudou o meu caminho e hoje te encontrei. E eu não vivo mais sozinho, mais 24 horas e ainda assim é muito pouco. Você plantou em mim a semente da eternidade pra te adorar. Apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor. Estou apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor. A igreja, apaixonado, por você, Senhor. Estou apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor. Estou. Aleluia. É por isso que o melhor lugar para se estar é aos pés de Jesus. Que Ele venha encontrar nessa noite o nosso coração rendido. Que Ele venha encontrar nessa noite o nosso coração prostrado diante dEle. E que nessa noite nós possamos de fato declarar a Ele: Senhor, o melhor lugar para mim estar é aos teus pés, Jesus. Rei dos céus, estou aqui. Prostrado, Rei dos céus, estou aqui. Prostrado, de joelhos aos pés da cruz. Posso ir além, o melhor lugar pra se estar é aos teus pés, de joelhos aos pés da cruz. Posso ir além, o melhor lugar pra se estar é aos teus pés. Já vi o teu amor fazer milagres. Você me sustentou até aqui. Nunca desistiu, com teu fogo vem e me envolve. Já vi o teu amor fazer milagres. Você me sustentou até aqui. Nunca desistiu, com teu fogo vem e me envolve.
posso ir além. O melhor lugar pra acessar, não há outro Jesus, é aos teus pés, de joelhos a ti, de joelhos aos pés da cruz. Eu posso ir além. Melhor lugar pra acessar é aos teus pés. Já vi o teu amor fazer milagres, você me sustentou até aqui. Nunca desistiu, com teu fogo vem e me envolve. Já vi o teu amor fazer milagres, você me sustentou até aqui. Nunca desistiu, com teu fogo vem e me envolve. Tu és vitorioso, Jesus, és vitorioso em todas as batalhas, em todas as guerras. Jesus, Jesus, vitorioso é, vitorioso é, Jesus. Vitorioso é, vitorioso é, Jesus. Vitorioso é, vitorioso é, Jesus. Eu já vi o seu amor fazer milagres, você me sustentou até aqui. Nunca desistiu, com teu fogo vem e me envolve. Já vi o teu amor fazer milagres, você me sustentou até aqui. Nunca desistiu, com teu fogo vem e me envolve. Vem, nos envolve com teu fogo, Senhor. Vem nos envolver com teu fogo, Senhor. Jesus. Aleluia. Oh, nós te exaltamos, Senhor. Nós conhecemos a Ti. Sabemos quem Tu és. Não temos nada a temer, pois estás conosco, Senhor.
O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho. Tu estás comigo. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Teu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver e venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu creio em ti. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho. Tu estás comigo. Prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver e leia o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que
eu vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Você que crê, aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Crianças, devagar. Muito bem. Feche os olhinhos. Vamos orar, Papai do Céu. Fechar os olhinhos, mãozinha no coração. Os papais estendam as mãozinhas aqui, vamos abençoá-los. Senhor, em nome de Jesus, oramos e abençoamos, Senhor, cada um dos teus pequeninos, que eles sejam cheios da tua graça, cheios do teu amor, que eles sejam crianças apaixonados por Cristo, apaixonados por tua palavra, no nome de Jesus Cristo, dê saúde, Senhor, inteligência, sabedoria. Toma, Senhor, este dia, este culto infantil, que eles possam, Senhor amado, receber mais da porção dos céus para a vida deles. Abençoa a professora, que no nome de Jesus, Senhor amado, tudo aquilo que o Senhor desejou no seu coração, para a vida deles venha a ser concretizado nesta noite. No nome de Jesus. Amém. Fiquem à vontade. Vamos lá. Aleluia. Graça e paz, amém? Ah, não. Vou te dar mais uma chance de fazer melhor. Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Aleluia. Se coloca de pé só mais um pouquinho. Glória a Deus. Abre comigo a sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus capítulo 14. A partir do versículo 22. É um texto conhecido, mas eu creio que Deus tem algo novo para falar conosco nessa noite. Em nome de Jesus. Mateus 14, a partir do versículo 22. Amém? A minha está na Nova Bíblia Viva. Diz assim. Logo depois, Jesus mandou que os seus discípulos entrassem no barco e atravessassem para o outro lado. E enquanto ele permanecia ali, a fim de despedir o povo para suas casas. Tendo despedido a multidão, ele subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. E no lago, os discípulos estavam em dificuldades, pois o vento tinha se levantado e eles lutavam contra o mar agitado. 25. Já de madrugada, Jesus veio até eles, caminhando em cima da água. Eles gritaram de medo, pois pensaram que fosse um fantasma. Mas Jesus logo os tranquilizou, dizendo: não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: Senhor, se realmente é o Senhor, diga-me para ir caminhando até o Senhor, em cima da água. Venha, disse o Senhor. Assim Pedro saiu do barco e caminhou por cima da água na direção de Jesus. Mas quando ele olhou em volta e sentiu a força do vento, ficou cheio de pavor e começou a afundar e gritou: salve-me, Senhor. No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão e o segurou. Homem de pequena fé, por que você duvidou? Disse Jesus. Até aqui. Feche os seus olhos. Senhor, nós queremos te dar graça, queremos te agradecer. Por tudo que o Senhor já tem feito, por tudo que o Senhor já tem ministrado em nossos corações. Creio que desde o momento em que saímos das nossas casas, desde o momento em que colocamos os pés na porta, Senhor, deste lugar, desde o momento da abertura deste culto, o Senhor tem ministrado algo, Senhor, no coração de cada um de nós. Mas eu creio, Senhor, que o Senhor tem muito mais a falar. Creio que o Senhor tem muito mais a fazer. Tu conheces, Senhor, a necessidade do teu povo. Tu sabe como se encontra cada vida neste lugar, cada coração, cada pensamento. E eu peço ao teu Espírito Santo, ache liberdade em nós. Que o nosso coração, Senhor, esteja aberto
preparado, disposto para aceitar, receber tudo aquilo que o Senhor preparou para nós nessa noite. Que não seja aquilo que nós queremos ouvir, que não seja aquilo que nós esperamos ouvir, mas que seja aquilo que o Senhor já preparou para nós nessa noite. E toda a distração, tudo aquilo que vem para roubar o foco, tudo aquilo que vem para impedir nós de compreendermos e recebermos aquilo que o Senhor tem, seja repreendido desde já, em nome de Jesus Cristo, mas que o Teu Espírito Santo encontre liberdade em nosso meio. Fala conosco, nós queremos e necessitamos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Aleluia. Eu não sei como foi que você chegou neste lugar. Eu não sei nem como você saiu da sua casa, eu não sei como foi seu dia. Talvez o seu dia foi um dia bom. Talvez o seu dia foi um dia difícil, tenso, estressante, cansativo. Mas você conseguiu chegar neste lugar, mas eu tenho certeza que o Senhor tem algo diferente para ministrar sobre a minha vida e para a sua vida nessa noite. Nós adoramos o louvor Jeová Jireh. E nós declaramos, em parte da música, que a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em Ti. Mas aí eu quero começar te perguntando como é que está a tua fé no Senhor nessa noite. Como é que está a tua confiança no Senhor nessa noite? Porque eu tenho certeza absoluta que tempestade está vindo sobre a tua vida. Eu tenho certeza que ventos estão soprando sobre a tua vida. Porque a vida do cristão, ela é assim, é como nós remarmos sempre contra a maré, sempre com um vento contra nossas vidas. É sempre uma vida de esforço. E viver pela fé é isso. É caminhar contra os ventos. Eu tenho certeza que tem vento soprando sobre a tua vida. Eu tenho certeza que tem ondas se levantando contra a tua vida. Mas aí eu quero te perguntar mais uma vez, como é que está a tua fé? Como é que está a tua segurança e confiança no Senhor? E mais, como nós temos expressado, demonstrado que a nossa fé está firme no Senhor. Nós lemos aqui uma passagem, um texto até que conhecido. Os discípulos estavam ali no barco. Jesus, ele ordenou, ele mandou, após ter alimentado uma multidão, operado um grande milagre ali da multiplicação dos pães. Jesus alimentou a multidão. Jesus, ele só queria ficar sozinho com o Pai. Ele queria um momento a sós com o Pai. E aí Jesus, ele fala para os discípulos assim, olha, vocês atravessem o mar, atravessem o lago, e eu vou ficar sozinho com o Pai, eu preciso orar. E Jesus foi para o monte. E os discípulos entraram no barco e tentaram atravessar. Só que se você vê na história, não é a primeira tempestade que os discípulos enfrentam. Não é a primeira tempestade que eles têm que se esforçar ali, têm que vencer de alguma forma. Em Mateus capítulo 8, você não precisa abrir, Mateus capítulo 8 vai falar de um relato de uma outra tempestade. Só que Jesus estava no barco com os discípulos naquela tempestade. Jesus estava com eles, Jesus entrou no barco, os discípulos foram atrás. E quando de repente veio uma tempestade muito forte, e a Bíblia fala que as ondas eram tão altas que cobriam o barco e começou a inundar o barco onde eles estavam. E aí os discípulos começaram a ficar desesperados, eles ficaram apavorados. E Jesus estava onde? Aonde Jesus estava? Aonde Jesus estava? Jesus estava no barco. Nessa primeira tempestade, Jesus estava no mesmo barco que os discípulos. Durante essa primeira tempestade, eles não estavam sozinhos. Eles estavam e o mestre estava com eles. Era de dia, o mestre estava no mesmo barco que eles. A tempestade que soprou sobre um, soprou sobre todos. O mesmo barco que balançou um, balançou todos. E todos eles estavam desesperados, enquanto Jesus estava bem tranquilo, dormindo enquanto o barco estava inundando. E aí eles entraram em desespero e eles fizeram o que qualquer um faria, obviamente. O que eu e você faríamos se nós estivéssemos no barco, o vento está soprando forte, e aí Jesus está ali. Obviamente eu vou correr para o mestre, vou despertar o mestre, falei, mestre, nos socorre. Eles correram para Jesus, despertaram Jesus, falaram assim, mestre, desperta, nós vamos morrer.
Como podem acreditar que morreriam se o mestre, aquele que tinha todo o controle, toda a autoridade, estava no mesmo barco que eles? Eles fizeram o que eu e você faríamos. Eu e você também ficamos desesperados, mesmo sabendo que Jesus está no mesmo barco que nós. Mesmo sabendo que nós não estamos sozinhos como nós adoramos, mas ainda assim nós nos desesperamos e acreditamos que vamos morrer, que não vamos suportar. Normal, ser humano. Eles despertaram Jesus, Jesus acordou e acalmou a tempestade, silenciou tudo. E Jesus olha para eles e fala assim: homens de pequena fé, por que vocês duvidaram? Sendo que Jesus já tinha demonstrado o poder que ele tinha antes daquela tempestade. Jesus já tinha operado milagres, Jesus já tinha curado, Jesus já tinha mostrado a autoridade dele sobre demônios, já tinha feito libertação. Antes dessa primeira tempestade, Jesus já tinha dado para eles o exemplo da fé do centurião. E Jesus falou assim: nunca houve em Israel uma fé como a dele. E mesmo assim, no meio de uma tempestade, a fé deles oscilou. Eles se desesperaram e acharam que morreriam, mesmo com Jesus no barco. Parece mais fácil de crer. Parece mais fácil de acreditar que nós vamos vencer. Que nós vamos passar pela tempestade, vamos superar ela, quando a gente tem a plena certeza, a convicção de que Jesus está ali. Quando se torna visível a presença do Senhor em nossas vidas. Parece mais fácil, é o ordinário, é o normal. Só que aí, Jesus ele ativa, trabalha na fé dos seus discípulos, que eles já tinham aprendido, já tinham sido ensinados, e durante daquela primeira tempestade o Senhor ele trabalha a fé deles, está na hora de ativar essa fé. E aí o Senhor ativa a fé dos seus discípulos. Eles olham para o outro e falam assim: quem é esse? Como assim quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus já tinha mostrado quem ele era, mas eles ainda não conheciam Jesus, parecia. Tudo bem. Aí quando vem essa segunda tempestade, a situação já é diferente. Jesus fala para eles: vocês vão atravessar o lago. Vocês vão, eu vou me encontrar com o Pai. Eu vou ter um momento a sós com o Pai. Mas vocês vão sozinhos atravessar. Agora, vejo vocês. Eles vão. Até então tá tudo tranquilo. Eita glória, né? Aleluia. Até então eles vão. Felizinho, tá tudo tranquilo. Imagina só, né? Jesus te dá uma ordem, vai. Faça isso. Tome ousadia, tome alguma atitude. Aí você vai. O mestre mandou, tá tudo bem. É simples, é só eu entrar no barco, remar e atravessar. Até ele vir ao meu encontro. Só que o que eles não esperavam é que no meio do caminho sopraria um vento muito forte contra o barco deles. Diferentemente da primeira vez, já era madrugada, estava tudo escuro e Jesus não estava com eles. E agora? Jesus não estava no barco com eles. Se na primeira tempestade, irmãos, se na primeira tempestade, de dia, eles podendo ver tudo e sabendo que Jesus estava no barco, eles já entraram em desespero, imagine que eles estavam sozinhos. Aí a Bíblia vai falar que o vento tentavam trazer eles contrário, e eles remando, se esforçando para chegar do outro lado, porque foi a ordem do Senhor. Vocês precisam chegar do outro lado. E eles se esforçando, e o vento tentando impedir eles chegar do outro lado. Na minha vida e na sua vida, irmãos, o Senhor ele vai dar a ordem, ele vai traçar um plano, ele vai traçar um trajeto, um propósito para a minha vida e para a sua vida, que a princípio para nós vai parecer tranquilos. Só que no meio do caminho vai ter muitos ventos para te impedir de chegar do outro lado. Vai acontecer muitas coisas para tentar te paralisar no meio do caminho, ou para tentar te trazer para trás. Para te causar medo, para te causar desespero, para mexer com a tua fé. Vai te fazer acreditar que você está sozinho muitas das vezes. O vento sopra, as ondas balançam o barco, ele se esforçando. Você consegue se colocar no lugar dos discípulos? Imagina você, eu gosto de entrar na história, mas para entrar mesmo com gosto. Imagina você no lugar dos discípulos, ou junto com eles. À noite, tudo escuro. Jesus não estava com eles, um vento forte, as ondas balançando, o barco parece que vai virar. E aí? Qual que é a minha e a sua atitude? Qual é o meu e o seu comportamento diante de uma
circunstância que parece impossível de vencer? Não sei. Talvez eles pensaram, nossa, e agora? O mestre não está com a gente. E agora? Será que nós vamos conseguir chegar do outro lado? E se o barco virar? E se nós perecemos aqui no meio da noite, no meio do mar, ninguém vai ver? Imagina o desespero dos discípulos, a angústia de não conseguir vencer aquele vento e aquela tempestade. Eles já estavam assustados. Eles estavam esgotados, cansados de tanto remar contra o vento. Talvez você esteja que nem os discípulos. Está cansado de remar contra o vento. Está cansado de tentar chegar do outro lado, mas sempre tem alguma coisa para te impedir. Sempre tem alguma coisa soprando contra a tua vida, para te impedir de alcançar o alvo e o propósito. Só que nós precisamos entender, irmãos, que toda tempestade, tudo aquilo que o Senhor permite que nós passamos, sempre vai ter um propósito. Sempre vai ter um propósito maior. De repente, quando eles já estavam talvez perdendo as expectativas e quer saber, eu não sei. Eu não sei o que vai ser de nós. De repente, Jesus, ele vê. Jesus, ele viu os discípulos sofrendo contra o vento. Apesar de que aqui em Mateus não fala, mas em Lucas fala. Eles não sabiam que Jesus estava vendo eles. Talvez você ache que Jesus não está vendo você se esforçando muito. Talvez você ache que o Senhor não está vendo quanto esforço você está fazendo para viver o propósito que Ele traçou para você. Talvez você pense, será que eu vou conseguir chegar do outro lado? Será que eu vou alcançar? Será que eu vou viver? Será que eu vou suportar mais essa tempestade? Outra tempestade? Dessa vez está mais difícil, dessa vez o vento está mais forte. Dessa vez eu que tenho que me esforçar, porque o mestre não está aqui para dizer, acalme-se. Vento, aquieta-te. Parece. Mas o mestre está vendo. O mestre está vendo o seu esforço, ele está vendo o seu cansaço. E ele sabe até onde você aguenta remar. Ele sabe até onde você vai conseguir se esforçar. Quando o seu braço não vai mais ter força. Quando as suas pernas não vai mais ter força para caminhar, talvez. E pode ter certeza, no momento certo, ele vai vir ao teu encontro. Ele veio ao encontro dos discípulos caminhando sobre as águas. Os discípulos estavam já no desesperado, no esgotamento psicológico e tudo. Irmãos, quando nós estamos com medo, quando nós estamos cansados, quando nós estamos esgotados, a gente parece que não enxerga nada. A gente não entende nada. A gente não enxerga nem Deus. E a gente não consegue nem entender o que Deus está falando com a gente, porque muitas das vezes a nossa emoção nos domina. A emoção dos discípulos já estava dominando eles. É normal? É normal. Se o desespero tomar conta, você não vai entender o que Deus quer de você. Se o medo te dominar, você não vai entender o que Deus quer de você. Jesus, ele vem ao encontro dos discípulos. Quando eles avistam Jesus, eles não conseguem identificar Jesus. Aí que eles entram em desespero mesmo. Eles ficam apavorados, porque podia ser tudo menos Jesus. Era mais fácil eles acreditarem no fantasma do que no mestre caminhando sobre as águas. Quando nós estamos, irmãos, num momento difícil, às vezes é mais fácil acreditar em tantas coisas, né? Menos do que o Senhor pode fazer. Por quê? Porque é mais fácil acreditar no pior. Porque é mais fácil acreditar nas vozes contrárias do que acreditar que pode o Senhor vir ao teu encontro. Quando eles veem de Jesus, eles começam a gritar de desespero, de pavor, achando que era o fantasma. Jesus, ele fala, não tenham medo. Sou eu. Coragem. E mesmo assim, eles ficaram desesperados. Mesmo assim, eles continuaram com medo. O Senhor, ele estava tentando trabalhar a fé deles de uma forma diferente. O Senhor, ele quer trabalhar em nós uma fé capaz de viver o extraordinário. E esse é o tema hoje. Fé para o extraordinário. Que muitas das vezes nós não temos. A gente fala que eu tenho até fé. O ordinário, irmão, é aquilo que é comum. Aquilo que é fácil de acreditar, simples. O extraordinário é aquilo que é fora do comum.
O Senhor, Ele nos chama para viver o extraordinário. Ele nos chama para viver algo diferente. Algo que talvez você nem imaginaria viver. Ou que fora da expectativa, aquilo que é raro. Não necessariamente impossível, mas também possa ser impossível. Mas aquilo que nem você imagina, nem você esperava viver. Ele quer te fazer viver. Atitude que nem você esperaria tomar diante dele, é o que ele espera que nós venhamos ter. E ele nos chama para ter uma fé que nos leva a viver o extraordinário. Os discípulos talvez não entenderiam. Todos eles estavam passando pela mesma tempestade. Irmãos, todos eles estavam na mesma tempestade. E às vezes a gente acha que está só nós, não é verdade? A gente acha que o vento está soprando sopra contra a minha vida. É só eu que estou passando por dificuldade. É só eu que sinto medo. É só eu que sinto insegurança. Mas o vento está soprando sobre a sua vida, sobre a vida do seu irmão. Tem muitas pessoas no mesmo barco. Muitas pessoas estão enfrentando a mesma tempestade. Mas o diferencial está naquele que vai demonstrar de verdade a fé no Senhor Jesus. Mesmo diante do medo. Mesmo diante da insegurança. Mesmo diante de quando tudo parece impossível. O diferencial vai estar na minha e na sua fé. Quando Jesus falou, não temas, sou eu. Um só. Apesar de estar com medo também. Um só reconheceu a voz do mestre e falou, Senhor, se és tu, me chame para que eu vá caminhando até as águas, até ti. Olha só. Pedro foi um homem de fé. Os outros estavam tudo no barco. Que é ruim, hein? É ruim que eu vou, né? Já estava no meio. O lugar mais seguro, aparentemente, era o quê? O barco. No meio de uma tempestade, quem é que quer sair do barco, irmão? Ninguém. Só que é isso que Deus quer. Deus quer te chamar para viver o extraordinário. E para viver o extraordinário, você tem que arriscar. Você precisa arriscar, dar um passo de fé. A primeira tempestade foi mais fácil. Porque foi só clamar. Jesus estava ali, Jesus se levantou, calmou, ok. Fácil. E aí? E quando Jesus não está no barco, ele fala assim, você vai sair do barco e vai andar na tempestade. Ele quer que você ouse, uma fé que te leva a tomar uma iniciativa ousada na presença dele, sem medo. Apesar da tempestade assustar. Jesus falou assim, venha. Venha. Imagina só, Jesus está te falando, venha. Eu preciso ouvir a voz do mestre e acreditar. E aí, Pedro pisa na água, sai do barco enquanto todo mundo ficou lá. Tudo assustadinho, né? Tudo com medo. Deve tudo pensar, o Pedro é doido. Não vai não, Pedro. Já pensou? Talvez eles falassem assim, não vai? E se for um fantasma? E se você morrer? E se você afundar? Nem todo mundo vai entender, irmão, tua fé. Nem todo mundo entende os passos de fé que às vezes é necessário dar. Se você crê e você ouvir a voz do mestre para fazer algo, pode ninguém acreditar, mas você vai e faz. Nem todo mundo vai crer o mesmo que você crê. Porque quando Pedro falou, Senhor, me chama, é porque ele cria que se o mestre chamasse, ele andaria sobre as águas. E aí o mestre chamou, Pedro fez o quê? Andou. Pedro teve uma experiência, irmão, que ninguém mais na história teve. Ninguém, você não vai ver ninguém na história andando sobre as águas com Jesus, senão Pedro. Foi uma fé ousada, ele viveu o extraordinário. Porque ele não teve medo. E aí muitos focam, claro, que ele afundou depois. Peraí, mas ele viveu o extraordinário. Nenhum dos outros que ficaram dentro do barco esperando Jesus chegar até eles e a tempestade se acalmar, teve coragem. Mas ele teve coragem. Ele andou. Não sabemos a que distância ele teve que caminhar sobre as águas. Não sabemos. Talvez ele deu um passo só. Talvez 2, talvez 10. Quem é que sabe? Mas Pedro viveu o extraordinário em nós. Será que nós estamos como que nem os outros discípulos? Eu prefiro ficar aqui. Eu não vou enfrentar não. Apesar de o mestre estar me chamando. E se eu afundar? E se eu não conseguir? Eu vou ficar no barco. Mas Jesus está te chamando, sai do barco. Jesus está te chamando, tome um passo de fé, irmãos. Tenha ousadia, tenha coragem. Faça o que ninguém tem coragem de fazer. Porque a fé, para o extraordinário, ela vai te impulsionar a fazer aquilo que nem você achava que era capaz de fazer.
E aí Pedro caminha. Talvez ele andou 10 passos, 20, não sei. Mas ele começou a caminhar. Ele estava olhando para Jesus e falou assim: eita, eu posso viver o extraordinário enquanto ele estiver na minha frente. E ele foi. Por um instante, Pedro perdeu o foco. Ele perdeu o foco. Bastou ele olhar para o vento. Talvez olhar para os pés e sentir as ondas batendo. Sentiu a força do vento. Irmãos, olha só. Pedro, quando ele saiu do barco, quando Jesus falou venha, e ele foi, Pedro teve muita fé. Fé tanta, que ele nem sequer prestou atenção na tempestade quando ele saiu. Quando ele começou a andar sobre as águas, a tempestade não se acalmou. Ele caminhou na tempestade. Sabe qual é o problema? Às vezes a gente espera, Senhor, se tu acalmar tudo aqui, eu até vou. Se pelo menos o vento parar, as ondas diminuir, quem sabe eu consigo andar. Pedro andou sobre as águas em meio à tempestade. Não espere a tempestade passar para viver o extraordinário. É na tempestade que você vai viver. É nela, é nela. E é o desafio, irmão, enfrentar a tempestade mesmo. Enquanto Pedro estava firmado, com os olhos fixados no Senhor, com a fé dele firmado no Senhor, ele caminhou sobre as águas, o vento continuou soprando, as ondas continuaram batendo, mas ele andou sobre as águas. Ele andou. Porque ele estava focado no alvo. Ele estava focado no propósito. Qual que era o propósito de Pedro, irmãos? Era caminhar até Jesus. O propósito dele não era só pisar na água e não afundar. O propósito dele era caminhar até Jesus. Ele tinha um alvo, ele tinha um propósito, ele tinha um objetivo. E quando ele estava focado no propósito, enquanto ele estava focado no objetivo, ele caminhou no extraordinário. Ele viveu o sobrenatural. E ele andou sobre as águas mesmo com a tempestade. Não significa que a tempestade vai passar. Não significa que o vento vai se acalmar primeiro. Se Jesus te chama, é porque ele sabe que você pode andar mesmo na tempestade. E aí ele vai. Mas a partir do momento que Pedro, irmãos, ele tira o foco do alvo, tira o foco do propósito, ele foca naquilo que causava medo. De novo. Aquilo que estava apavorando ele antes de sair do barco, ele olhou. E às vezes, irmãos, é isso que nos leva a afundar. Porque nós esquecemos do alvo, esquecemos do foco, esquecemos do propósito e focamos naquilo que nos causa medo. Focamos naquilo que nos causa insegurança. O que está roubando teu foco? O que está te fazendo afundar na fé? Às vezes a gente está até caminhando, até começa a caminhar no sobrenatural. Até começa a viver o extraordinário, mas aí eu perco o foco. Eu olho para aquilo que me assusta. O que tem te assustado? O que tem causado desânimo? O que tem trazido preocupação, insegurança para você? O que tem trazido medo? Algo tem roubado o nosso foco. E é por isso que às vezes nós oscilamos na fé. É por isso que quando às vezes a gente acha que está firme, eu estou andando sobre as águas. Eu estou vivendo sobrenatural, glória a Deus. Aí de repente no outro dia, olha, eu tô só pela graça. Eu estou afundando, precisando do socorro. Por quê? Perdeu o foco. Aonde estão os seus olhos hoje? Aonde está a tua atenção hoje? Aonde está o teu foco hoje? Por que eu não estou vivendo o extraordinário? Por que eu não estou mais caminhando sobre as águas? Por que eu estou me sentindo que estou afundando? Perdi o foco. E aí Deus está falando, volta a olhar para o propósito. Foco. Desfoca, irmão. Desfoca daquilo que te afunda. Desfoca daquilo que te paralisa. Porque não vai faltar coisas para te paralisar. Não vai faltar circunstâncias, não vai faltar vento, não vai faltar tempestade, não vai faltar. Mas uma coisa é certa, enquanto os seus olhos se mantiverem fixados no Senhor, você não vai perecer. Desfoca daquilo que te afunda. Pedro desfocou. Não foi a tempestade, não foi as ondas, não foi o vento, foi a insegurança de Pedro que fez ele afundar. Porque a tempestade já estava. Ele caminhou sobre as águas mesmo com o vento, mesmo com a tempestade. Mas ele desfocou, ele começou a afundar. Ele perdeu a fé? Não. Ele não perdeu a fé por isso. Ele clamou.
por socorro, o Senhor estendeu a mão para ele. Jesus olha para ele e fala assim: homem de pequena fé. Não era um homem sem fé, homem de pequena fé. Por que duvidaste? Você estava caminhando no sobrenatural. Por que você duvidou? E aí Jesus olha para mim e para você hoje e pergunta: por que duvidas ainda? Por que ainda duvidas? Por que deixa o medo te dominar? Por que deixa a insegurança te dominar? Por que tem deixado as circunstâncias te paralisarem, te impedirem de viver os propósitos e os planos que Ele tem para a minha vida e para a tua vida? Por quê? Aonde está a coragem? O Senhor, Ele quer restaurar a nossa fé. Talvez esteja abalada hoje. Talvez, se for perguntar para você hoje, talvez a sua fé esteja pequena. Mas a palavra do Senhor nos diz que a fé, ela não precisa ser grande para a gente viver o extraordinário. Pequena o suficiente para mover montanhas. Mas é preciso ter fé. E a fé precisa ser demonstrada com atitude. Atitude de coragem. Irmãos, fugir da tempestade não é o que Deus quer. Ficar dentro do barco, às vezes, não é o que Deus quer. É por isso que Ele apareceu no meio da tempestade. Que se fosse para você ficar dentro do barco, Ele estava ali. Às vezes Ele vai aparecer no meio da tempestade para você andar nela mesmo. Para você viver o extraordinário, o que é fora do comum. Porque ficar dentro do barco e a tempestade se acalmar é comum, mas vai sair do barco. Vai encarar a tempestade assim, ó, cara a cara, vai. Isso é viver o extraordinário. Viver o extraordinário, irmãos, é você poder sorrir quando tudo contribui para você chorar. Isso é o extraordinário, é fora do comum, né? Não é fora do comum? Quando tudo está soprando contra para você ir para trás e você está avançando, isso é extraordinário. Isso é fora do comum. É quando tudo te joga para baixo e aí você está de pé, firme, forte. Isso é extraordinário. E o Senhor, Ele quer que nós tenhamos fé para isso. Para viver o extraordinário. Para ser diferente. Para andar na contramão das coisas naturais. E aí? Será que a nossa fé tem sido suficiente ou está ordinário? Está comum? Se eu vejo, tudo bem. Se eu não vejo, daí já é outra coisa. Deus, Ele te chama nessa noite. Ele me chama nessa noite para viver o extraordinário todos os dias. Todos os dias. Sabe o que é viver o extraordinário? É nós vivermos o que diz em Isaías 43:3. Quando passares pelas águas, é a gente saber que Ele está conosco. É nós ter que atravessar um rio profundo e ter a certeza de que eu não vou afundar. É até a certeza de que mesmo que eu tenha que passar pelo fogo, Ele não me queimará e nem a chama arderá em mim. Isso é viver o extraordinário. É passar e ainda vencer. Viver o extraordinário, irmãos, é nós sabermos que ainda que nós tenhamos que passar pelo vale da sombra da morte, você não ter medo nenhum. Como assim? Porque o normal é ter medo. Mas quando você passa pelo vale da sombra da morte, quando você pensa que ali é o lugar de morte, mas você mesmo assim está firme, seguro, não tem medo porque sabe que o pastor está contigo. Isso é extraordinário. É extraordinário. Quando você passa por uma circunstância que te suga para baixo, mas você está ali, glória a Deus, superando todos os dias, andando na contramão das expectativas das coisas naturais. Isso é extraordinário. E aí? Eu tenho vivido o extraordinário? Você tem vivido o extraordinário? Se coloca de pé. Viver o extraordinário, irmãos, é ser como Jesus. O vento está soprando, está balançando, está tudo em volta uma loucura. Todo mundo desesperado e você ser capaz de descansar. Isso é o extraordinário. Tu consegue descansar no meio da tempestade? Tu consegue?
Ou você está desesperado. Irmão, se durante a tempestade você está em desespero, você está vivendo o ordinário. Mas Deus te chama para viver o extraordinário, para experimentar a paz. A paz em meio à guerra, isso é extraordinário. É você levar cura quando você está ferido, isso é extraordinário. É você ter coragem de sorrir, é você ter coragem de abraçar e ajudar o próximo quando você precisa se esconder, isso é extraordinário. Quando você quer se calar e ficar sozinho, ficar em silêncio, você se permite ser um instrumento de Deus para falar sobre alguém, isso é extraordinário. Deus nos chama para viver o extraordinário, e no meio do extraordinário, irmãos, Ele faz o impossível também sobre nossas vidas. Eu não sei como está a sua fé hoje. Talvez você está na situação dos discípulos. Talvez tenha algo te paralisando. Talvez tenha algo te impedindo de avançar, de ir ao encontro do Mestre. E Ele te diz para você: não tenha medo. Tenha coragem. Acredite na voz que te chama sobre as águas. Ele vai te chamar sobre as águas. E o Senhor, Ele nos ensina a olhar além. Irmãos, viver o extraordinário é ser capaz de olhar além da tempestade. Viver o extraordinário é ser capaz de chegar além das ondas, porque além das ondas o Mestre está te esperando, te chamando para caminhar ao encontro dEle. E eu quero louvar. Eu quero que você louve comigo, adore comigo. Ore. E fala: Senhor, desperta em mim uma fé diferente. Eu cansei de viver o ordinário. Eu cansei, Senhor, de não viver algo novo. Porque o Senhor tem algo novo para mim, para tu. Experiências novas. Ele quer levar a nossa fé a um outro nível. Ele quer se apresentar e se revelar a nós de uma forma que talvez nunca você viu. Ele quer se revelar a nós. Enquanto eu vou estar louvando, você possa fazer uma oração. Se você se encontra na tempestade, está com medo, entrega o teu medo a Ele. Fala: Senhor, eu não quero mais ter medo. Eu não quero mais ter insegurança. Eu quero viver o teu extraordinário. Aleluia, Jesus. Aleluias. Oh, Senhor, nós cremos em Ti. Cremos na Tua voz, Senhor. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei, e ao teu nome clamarei. Além das ondas eu olharei. Se o mar crescer, somente em Ti descansarei, pois eu sou teu e Tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, Tua forte mão me guiará. E não importa como estamos, se estou cercado pelo medo, Ele é fiel, Tu és fiel.
nunca vais falhar. Eu sei. E ao teu nome clamarei, Jesus. Além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhei, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Senhor, tu nos conhece. Tu sabes, Senhor, como está a nossa fé. Tu sabes, Senhor, até onde nós somos capazes de ir. Sabe, Senhor, como está o coração de cada um. Sabe, Senhor, que tempestade tem causado medo, insegurança. Tu sabe, Senhor, o que tem nos impedido de avançar. Sabe o que tem impedido de caminharmos no sobrenatural. Mas nós não queremos mais. Não queremos, Senhor, ser paralisados por causa do medo. Não queremos, Senhor, deixar de viver os teus planos, os teus propósitos, porque tu tem coisas maiores, tu tem coisas melhores, e nós não precisamos nos prender. Precisamos ouvir a tua voz. Precisamos confiar na voz que nos guia. Precisamos confiar na voz que nos conduz, que nos chama, mesmo durante a tempestade, mesmo durante os ventos fortes. Nós confiamos na tua voz, Senhor. Confiamos na tua voz, Senhor. E ao teu nome clamarei. Além das ondas olharei. Somente em ti descansarei, pois eu sou teu, tu és meu. Eu sou teu, tu és meu. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos fazer um momento das ofertas. Deus é maravilhoso, amém? Glória a Deus. Estão felizes? Uma palavra aí para nos levantar, nos encorajar e nos lembrar quem é o nosso Deus. Deus de poder, Deus de milagres. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus. Mateus capítulo 6, versículo 21.
Mateus capítulo 6, versículo 21. Glória a ti, Jesus. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Se você se abriu e quiser colocar em pé aí mais um pouquinho, coloque-se em reverência ao Senhor e a sua palavra. Diz assim, Mateus capítulo 6, versículo 21. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Amém? Nós somos dizimistas nessa casa porque amamos a obra do Senhor. Se você é a pessoa que ama a obra do Senhor, você tem que ser dizimista. Porque o dízimo é o que sustenta este ambiente. Você ama a sua casa, eu creio. Você ama a sua família, eu creio. E você luta para que a sua família tenha o sustento. Você luta para que a sua família tenha um alimento, não é isso? Para que a sua família tenha vestimenta, tenha o que beber. Você trabalha, você se esforça, você dá o seu melhor. E nós somos a família do Senhor. Nós somos os filhos do Deus Altíssimo. E essa casa é a casa do nosso Pai. E nós, se tenhamos condições de abençoar o nosso Pai terreno, por que não abençoar também a obra do nosso Pai eterno? Se Ele tem nos abençoado tanto, se Ele tem nos sustentado e tem cuidado de nós. Amém? Então, que nós possamos entender aonde está o nosso tesouro. Será que o nosso tesouro está aqui na terra? Será que o nosso tesouro é as coisas perecíveis? Será que o nosso tesouro é o nosso trabalho? Que nosso tesouro seja aquilo que agrada ao Senhor. E nós possamos verdadeiramente amar aquilo que Deus ama. Deus ama a sua casa, Deus ama a sua obra, Deus ama os seus filhos. E Ele ama este lugar não somente por causa do ambiente, ai que bonito, as luzinhas. Não é nada disso. Ele ama porque é o lugar onde é proclamada a palavra dele. Amém? Aonde o lugar que nós nos reunimos para falar sobre ele. É onde o lugar que nós nos reunimos para adorar o nome dele. É por isso que ele ama este lugar. Por causa da minha vida e da sua vida. Não é por causa das paredes nem da decoração. Mas o dízimo é o que sustenta as paredes. O dízimo é o que sustenta e que provê a necessidade material desta casa. Que nós possamos realmente demonstrar amor pela obra do Senhor e que Ele e tudo o que importa para Ele seja o nosso tesouro. Que o nosso coração esteja ligado ao coração do Senhor. Amém? Feche os seus olhos. Nós temos ali o envelope, esse envelope pardo, para quem não sabe, é o envelope de dízimo. Então você que é da casa, você que é membro, se você ainda não dá dízimo, procure estudar e aprender, porque eu falo bastante sobre dízimo aqui. Eu já cheguei a dar um salário inteiro dentro de um centro espírita. Um salário inteiro do mês dentro de um centro espírita. O que é 10% de um salário para a obra do Senhor, não é nada. Porque Deus, Ele surpreende. Deus, Ele sustenta. Então que nós possamos para Ele dar o nosso melhor. Para Ele ser obediente no pouco, porque 10% não é nada, mas honra este lugar. Cuida e provê nesta casa. Que no nome de Jesus Deus possa abençoar. Senhor, toma, Deus, a minha vida. Toma a vida dos meus irmãos. Talvez, Senhor amado, muitos dos meus irmãos hoje não tenham o que ofertar. Talvez eles não tenham dízimo, talvez eles já entregaram, talvez ainda não entregaram. Talvez, Senhor amado, ainda existe o medo, existe uma resistência. Talvez, Senhor amado, as informações não tenham chegado claramente, Senhor, do porquê dizimar. Mas que o Teu Espírito venha convencer, porque é o Teu Espírito que convence o homem, Deus amado, dos erros, do pecado. Mas também eu te peço que Teu Espírito Santo venha, Deus amado, convencer da importância deste momento. Porque, Senhor amado, por mais que o Senhor não necessita do ouro, da prata, por mais que o Senhor não necessita do nosso dinheiro, Pai, a Tua obra aqui na terra necessita. Deus, nos traz maturidade, Senhor, nos ajude a crescer nessa área, Senhor amado, que nós possamos priorizar a Ti e priorizar a obra do Senhor aqui neste lugar, no nome de Jesus. Se nós somos participantes deste lugar, se nós vemos todos os cultos aqui nos alimentar, nos assentar à mesa contigo, Senhor, nos ajude a compreender essa importância. Porque além de honrar a Ti, além de honrar a Tua obra, Senhor amado, o Senhor é aquele que arranca o devorador, o Senhor é aquele que arranca o gafanhoto, o Senhor é aquele que tira, Deus amado, do nosso caminho, das nossas finanças, tudo que está consumindo, Senhor. Porque às vezes, Senhor amado,
quando não somos dizimistas, quando não somos, Senhor amado, ofertantes, quando não honramos, Senhor amado, às vezes até podemos ter um salário bom, como eu tinha antes de te conhecer. Mas, Senhor amado, é como um saco furado, Senhor. Da mesma forma que entra, sai. É dívidas e dívidas, é dinheiro com remédios, é gasto, Senhor, à toa. E não tem nada ali de bom e de fruto, Senhor, do salário. Oh, Senhor amado, que os meus irmãos tenham experiências sobrenaturais contigo na vida financeira, Senhor. Que eles possam confiar em Ti e assim o Senhor venha honrar, Deus. Assim o Senhor venha surpreendê-los também na vida financeira, Pai. Assim o Senhor venha fazer com que superabunde, Senhor amado, aquilo que eles têm na mão, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, recebe cada vida, recebe-nos, Senhor, diante do Senhor. Cada um que aqui está, os que têm para ofertar, os que não têm para ofertar, não importa, Senhor. Só nos ensina e nos abençoa com a Tua santa presença, Pai. No nome de Jesus, assim eu oro e te agradeço, Deus. Aleluia, fique à vontade. Bendito é o nome do Senhor. Oh, glória. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Pra sempre. Pra sempre. Pra sempre. Você sente um pouquinho? Vou passar alguns avisos aqui, para logo a gente encerrar nosso culto. Amém? Amanhã, sexta-feira, nós vamos ter uma oração aqui. As mulheres estão convocadas a estar comigo. Você que não trabalha pela manhã, que pode estar aqui das 7h30 às 8h30. Vamos estar aqui em consagração, tá bom? Na igreja, vamos chorar aos pés de Cristo. Vamos ter um momento juntas para poder buscar a face do Pai. Amém? Das 7h30 da manhã às 8h30 da manhã, amanhã aqui na igreja. Sábado, às 18h30, tem encontro de adolescentes. Amém? Encontro de adolescentes. Os adolescentes, a cada 15 dias, eles têm um encontro, ali um momento que eles são ministrados, recebem um direcionamento, uma palavra, né? Os jovens aqui da casa, né, estão reunidos, né, e o próximo quinzena eles têm um culto, né, ali com louvor, adoração, gincanas, né, brincadeiras, e aí eles trazem os seus amigos para estarem também aqui se alegrando com o Senhor. E da mesma forma, né, as mulheres também têm um trabalho assim. Então, no sábado também, após o encontro dos adolescentes, às 20 horas, nós vamos ter o encontro das mulheres. Eu fazia nas casas, né, os nossos chás, mas nós vamos estar por agora fazendo aqui na igreja, tá bom? Às 20 horas é para as mulheres da casa, ok? Esse é para todas vocês que estão aqui e as que são membros da casa. Nós vamos estar juntos recebendo mesmo uma palavra, um direcionamento próprio para nós, as mulheres, e logo a gente vai ter o culto, que é este culto, sim, e nós vamos estar evangelizando e convidando as amigas, as mulheres que precisam de Cristo. Então, ok? Os encontros já é algo mais curto, mais objetivo, mais ali para a gente estar orando e cobrindo uma outra em oração, tá bom? Então, sábado, 18h30, encontro de adolescente, às 20 horas, o chá das princesas. Domingo, 8 horas da manhã, convocação geral, Ministério Peniel geral. 8 horas da manhã, clamor e jejum pela nossa nação. Amém? Como que vai ser? Você na sua casa, eu tinha entendido que ia ser aqui na igreja, mas o pastor me explicou. Você na sua casa vai separar esse tempo aí, às 8 horas. Você que já sabe o que é jejum, que pode ser jejuando, que não toma remédio, né, controlado, né, que às vezes toma remédio ali para diabetes, alguma coisa assim que não pode ficar sem se alimentar. Mas você que pode estar separando esse tempo, né, não somente ficar sem comer, mas separar esse tempo para chorar aos pés do Senhor, clamar, né? Se meu povo se reunir, clamar e se humilhar diante de Deus, Ele vai ouvir dos céus. Então nós vamos orar e clamar pela nossa nação, pelo nosso país, para que Deus possa abençoar, não somente aqui, Peniel, Caraguatatuba, mas todas as Peniéis, amém? No Brasil e fora do Brasil, todas as Peniéis no mesmo horário. Vamos estar clamando. Então, você na sua casa, separe, acorde antes, né? Se você acorda mais tardezinho no domingo, acorde pelo menos uns 15 minutinhos antes aí, para lavar o rosto, né? Não vai ficar lá, Senhor, né, cochilando. Então, você que de repente, né, acorda depois, esse dia você vai ter que acordar um pouquinho mais cedinho
aí para estar clamando, chorando, pedindo, Senhor, abençoa a nossa nação, abençoa, Senhor amado, todas as áreas, a área da saúde, da educação, e aí que o Espírito Santo colocar no seu coração, né, para que Deus possa tomar essa nação, amém? Para que Deus possa nos abençoar, porque nós somos brasileiros, amém? Nós precisamos orar pelo nosso povo, para que o povo possa estar em Cristo, para que o povo possa se converter, para que haja arrependimento, para que diminua a violência e tudo mais, amém? Que nós possamos clamar realmente, tudo que você deseja de bom para você, você vem desejar de bom para todos, amém? E creia, a nossa união em oração vai transformar, tem poder. Para chegar em lugares e em pessoas que nós não podemos chegar, Ele tenha essa autoridade. E se a gente ora, as portas se abrem, no nome de Jesus. E nós vamos ver, eu creio, o resultado de melhoria para o nosso país. Tá bom? Então, às 8 horas aí o clamor, às 9 horas vai ter estudo bíblico. Né? Os irmãos, alguns fazem aqui na igreja, outros fazem online comigo de manhã, 9 horas. E às 19 horas, embalou aqui a língua, às 19 horas, culto de Santa Ceia. Amém? Então, estejam, venham, traz a sua família para estarmos juntos aqui, lembrando do amor do Senhor no culto de Santa Ceia. Terça-feira, as células, às 20 horas, na casa da irmã Ediane, da Camille e do Ariel. Quarta-feira, culto de oração, das 19h30 às 20h30. Uma horinha aí. E dia 14, sem ser esse domingo, o outro domingo, dia 14, vai estar vindo aqui, todos os meses está vindo um pastor do setor, né? Vai estar vindo um casal para estar ministrando a palavra, pastor Márcio e pastora Daniele. Vai estar vindo aqui ministrando a palavra para nós, amém? Então já vai convidando as pessoas para estarem junto aqui conosco, adorando ao Senhor. Vamos colocar de pé? Eu creio que é só isso. Mais alguma coisa? Na sexta-feira tem EBD também, né? Estudo bíblico também. Eita glória. Aleluia. Sexta-feira às 20, né? Cadê o Ariel? Marcos, sexta-feira é 20 horas, tudo isso? Ou tá tendo estudo sexta já? Ou tá parado ainda? Não tá tendo, tá. Então, tô esperando a nova classe, né? A nova classe, então tá certo. Feche os seus olhos. Senhor, obrigado, meu Deus, pelo teu amor. Obrigado, meu Deus, por tua graça. Obrigado por tua palavra, Senhor, que se renova a cada dia. Que o Senhor, Deus amado, possa nos fazer, Senhor amado, se lembrar dela, Senhor, da tua palavra, Senhor amado. Deus, nessa sexta, nesse fim de semana, em nome de Jesus, se lembrar que o Senhor é o Deus que segura em nossas mãos e não nos deixe afundar, Pai. No nome de Jesus Cristo, Senhor amado, não deixe com que a ventania, com que as circunstâncias da vida venham nos fazer se esquecer de que o Senhor está conosco. Eu peço a Ti, Senhor amado, nos sustenta na rocha, que é Cristo Jesus, Senhor amado. Firma-nos a cada dia mais em Ti. Levanta-nos, Senhor, e nos ajude a permanecer de pé. No nome de Jesus, Senhor amado, proteja-nos e livra-nos do mal, Senhor amado. Que o Senhor continue a Tua obra em nossas vidas, Senhor amado, nos transformando e nos fazendo a cada dia mais parecidos com Cristo Jesus. Abençoa essa casa, abençoa essa igreja, cada família que aqui está, cada família que me ouve na live, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor entre nos lares, que o Senhor nos leve, Deus amado, debaixo, Senhor, da Tua potente, Deus amado, e poderosa mão, Senhor, nos protegendo, abrindo o caminho, Deus amado, iluminando, Senhor amado, para que nós possamos chegar em casa com paz, em nome de Jesus, Senhor amado, que nós possamos retornar aqui, Senhor, para as demais programações, Senhor amado, cheios da alegria que vem do Senhor, Pai. Eu oro, Senhor, abençoando a Tua igreja, Deus, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Dê um abraço no seu irmão aí, tem um cafezinho ali na mesa. Amém. Não vai embora sem me dar paz também, não. Aleluia.